A Amazônia é uma terra de segredos, é uma extensão vasta e desconhecida de 7 milhões de metros quadrados. Com 5 milhões e meio de quilômetros quadrados permanecendo intocados por arqueólogos. É um lugar onde a vegetação luxuriante da floresta tropical esconde antigas civilizações que foram perdidas para o mundo por séculos. Mas há algo ainda mais chocante à espreita nas profundezas da Amazônia, um segredo tão aterrorizante que só recentemente foi descoberto por Joe Rogan em seu último podcast. O que poderia ser? É o que isso revela sobre a verdadeira natureza deste lugar incrível. Junte-se a nós no vídeo, enquanto exploramos o passado da Amazônia e descubra esta descoberta surpreendente que o deixará na ponta da cadeira. A Amazônia é uma maravilha colossal que nunca deixa de surpreender. Uma vez uma paisagem diferente, esta floresta tropical agora cobre impressionantes 5,5 milhas de quilômetros quadrados da América do Sul. Seu alcance se estende ainda mais, envolvendo a bacia amazônica de 7 milhões de quilômetros quadrados, cujas águas eventualmente desaguam no poderoso rio Amazonas. Dentro desta vasta extensão, florestas podem ser encontradas em 9 países diferentes, mas é o Brasil que detém 60% do domínio verde da Amazônia. A floresta está situada nos trópicos, portanto não há estações regulares, com temperaturas oscilando entre 26 e 30 graus Celsius durante todo o ano. Ainda apesar do sol constante, os níveis de umidade permanecem altos, criando uma atmosfera úmida e densa que torna a exploração da floresta uma tarefa assustadora. A Amazônia não é apenas inspiradora em seu tamanho e imponência, mas também abriga uma incrível variedade de espécies, tanto vegetal quanto animal. É o maior ecossistema do mundo, tendo o rio Amazonas como seu sangue vital. A bacia hidrográfica desempenha um papel vital neste ecossistema, com as suas temperaturas quentes e altos níveis de umidade e chuva, sustentando uma estonteante variedade de flora e fauna, incluindo muitas espécies ameaçadas de extinção. A floresta também é o lar de indígenas que viveram em seu abraço durante séculos. A Amazônia é mais do que apenas uma coleção de espécies e culturas. Sua vastidão ajuda a regular os níveis de carbono atmosférico do planeta, absorvendo mais de 10 vezes o carbono emissões do consumo de combustível a cada ano. A floresta estabiliza o solo, tornando a colheita ideal produção possível nas regiões vizinhas, e contribui para o ciclo da água através transpiração, beneficiando agricultores a quilômetros de distância. Também reduz o risco de inundações, evitando o escoamento de água, e o motor hidrológico da Amazônia influencia os climas globais e regionais em maneiras que estamos apenas começando a entender. No entanto, a história da Amazônia é repleta de pessoas que aparecem e desaparecem sem deixar rastros, deixando para trás apenas sussurros e lendas. Ainda, esses contos antigos têm um grande custo, pois muitos perderam suas vidas nas profundezas. Esses contos antigos têm um grande custo, pois muitos perderam suas vidas nas profundezas da floresta, suas histórias perdidas no tempo. Apesar disso, a Amazônia continua desvendando seus segredos, graças ao poder da tecnologia de ponta. Recentemente, Joe Rogan e Andrew Santino mergulharam em um tópico que enviou ondas de choque pelo mundo. Durante a conversa, Rogan revelou algo verdadeiramente alucinante: a descoberta de antigos rituais sul-americanos que envolviam o uso de 5 diferentes drogas, incluindo dimetiltriptamina. Joe Rogan disse que esta incrível descoberta fornece evidência inegável de que a ayahuasca estava sendo usada há mais de 1000 anos. Esta recente descoberta sobre uma coleção de parafernalia de drogas de 1000 anos atrás encontrada na Bolívia revelou vestígios de 5 substâncias químicas psicoativas, incluindo cocaína e componentes de ayahuasca. Segundo os pesquisadores, esta descoberta é o maior número de psicoativos compostos encontrados em um único achado arqueológico na América do Sul. Curiosamente, as plantas que esses compostos são nativos da área onde foram encontrados, o que levou os especialistas a especular que eles foram trazidos para lá por chams viajantes ou por meio de redes comerciais. Os artefatos foram encontrados em um recinto funerário nas remotas terras altas de Lipés, na Bolívia, e fornecem uma visão fascinante da antiga civilização andina que outrora floresceu lá. Entre os escombros havia alguns itens intrigantes,
incluindo uma bolsa de couro, tabuletas de rapé de madeira, um tubo de rapé, espátulas de osso de lhama e uma faixa de tecido para a cabeça. Mas o mais curioso de tudo era uma bolsa feita com 3 focinhos de raposa costurados. Os artefatos foram datados por carbono entre 905 e 1170, depois de Cristo, que foi por volta da época que o estado de Tiwanaku estava entrando em colapso. Esta civilização, que durou 5 séculos, era conhecido por ter incorporado drogas em sua cultura, e é possível que os itens encontrados no recinto funerário foram usados em cerimônias de cura e rituais religiosos que permitiu a comunicação com os mortos. Curiosamente, os comprimidos para inalação e tubo foram adornados com intrincadas esculturas de figuras humanas, sugerindo que estes itens podem ter sido reservados para indivíduos importantes ou de alto escalão na sociedade. Melanie Miller, pesquisadora da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, junto com sua equipe usou espectrometria de massa para realizar uma análise detalhada da bolsa e caules da planta. O que descobriram 5 compostos psicoativos diferentes incluindo cocaína e benzoilecgonina, que são encontrados nas folhas de coca que ainda são usadas para fazer chá ou mastigar na Bolívia e no Peru. Curiosamente, os compostos também foram encontrados em amostras de cabelo de corpos mumificados na mesma região, mesmo em lactentes, o que sugere que eles podem tê-los consumido através de seus leite materno. Por outro lado, armina e DMT são 2 dos componentes ativos encontrados em ayahuasca, uma bebida alucinógena que é usada em cerimônias espirituais pelos indígenas sul-americanos pessoas. A bufotenina, que é outro composto psicodélico, é encontrada em algumas sementes e peles de sapos, e também foi descoberto no cabelo da múmia. A presença desses compostos indica que a bolsa pode ter pertencido a um xamã ou especialista em rituais com amplo conhecimento de propriedades das plantas e seus efeitos psicoativos, possivelmente usados para conter várias folhas, sementes e outras matérias vegetais. As tabuletas de rapé poderiam ter sido usadas para moer as sementes, que eram então inaladas através do tubo, enquanto as folhas podem ter sido mastigadas ou preparadas para criar uma bebida. No entanto, esta incrível descoberta levanta uma questão premente: o que realmente aconteceu com a pletora de pessoas e civilizações que outrora prosperaram na Amazônia? O podcast de Joe Rogan investiga neste tópico fascinante, revelando que a crença comum de que os humanos não entraram na Amazônia até cerca de 1 milênio atrás está sendo desafiado. Joe continua a sugerir que houve muitas cidades na Amazônia que desapareceram assim que outros exploradores chegaram. Populações que viviam ao longo dos rios prosperaram devido ao fácil transporte, grande pesca, e solos férteis de várzea para a agricultura, tornando os locais privilegiados para assentamentos. No entanto, quando os europeus chegaram, eles foram os primeiros a serem afetados, e seus chegada levou a uma redução significativa da população ameríndia em pelo menos 90% no primeiros 100 anos de contato. Os povos sobreviventes viviam em regiões remotas da Amazônia, forçados para ela por invasores europeus ou em grupos menores que sempre viveram lá. A doença foi o principal fator por trás da diminuição substancial da população, sendo a varíola a primeira doença introduzida nos povos indígenas, seguida pelo tifo, gripe e epidemias de varíola nos séculos XVI e XVI. Todos os sinais da cultura viva foram apagados, deixando para trás um vazio de conhecimento. Antes do contato europeu, o hemisfério ocidental abrigava entre 90 e 112 milhões de pessoas. Para colocar essa figura já impressionante em contexto, cientistas estimam que a população das Américas no final dos anos 1400 era mais extensa do que a da Europa estimativa para o mesmo período. A razão para a alta suscetibilidade dos índios ao velho mundo doenças era o seu isolamento. Eles eram totalmente vulneráveis às epidemias porque nunca haviam ou foi exposto a certos agentes biológicos. Além disso, sua falta de compreensão sobre a doença ajudou a espalhar essas doenças estrangeiras. Como as pessoas ficaram com o doente para apoio em vez de seguir os métodos europeus de quarentena e isolamento, e porque doenças europeias mataram os agricultores mais qualificados da Amazônia, muito do que se sabia sobre o cultivo do ecossistema da floresta tropical foi perdido.
Esses fazendeiros florestais usaram um método muito diferente, abordagem agrícola diferente da que é usada hoje, que sustentou populações significativas, se destruindo a biodiversidade. Se suas técnicas fossem descobertas, elas poderiam ser úteis e até necessários para criar áreas de alta produtividade agrícola com mínimo impacto ambiental. Em vez de limpar vastas áreas para colheitas com baixo rendimento e vida útil curta e pastagem para pastoreio de gado de baixa densidade, a descoberta de antigas e incrivelmente eficazes técnicas poderiam revolucionar a agricultura moderna. E você não vai acreditar no que mais os cientistas vêm descobrir sobre a Amazônia. Como se a maior floresta tropical do mundo não fosse fascinante, montes misteriosos o suficiente no canto sudoeste da bacia revelaram um antigo e incompreensível assentamento urbano. Esta descoberta em particular mostra que os antigos amazônicos viviam em centros densamente povoados com quilômetros de estradas elevadas há mais de 1500 anos. E como os pesquisadores descobriram essa incrível civilização? Eles usaram tecnologia de sensoriamento remoto para mapear o terreno do ar, o que revelou uma complexidade além do que eles jamais poderiam ter imaginado. O maiúsculo. Membro da equipe Eiko Prumers, com o Instituto Arqueológico Alemão em Berlim, explicou que esta é a primeira evidência clara de sociedades urbanas nesta parte da bacia amazônica. Ele explicou que esta é a primeira evidência clara de sociedades urbanas nesta parte da bacia amazônica. Na década de 2000, a opinião arqueológica estava mudando, e alguns especialistas levantaram a hipótese de que os antigos amazônicos moldaram seu ambiente. E em 2018, essa hipótese ganhou força quando centenas de grandes montes geométricos foram descobertos no sul da floresta amazônica. Enquanto estas estruturas sugeriam sociedades organizadas, não havia evidência direta de assentamentos. Isso até que Prumers começou a pesquisar um grupo de montes na bacia amazônica boliviana fora da densa floresta tropical em 1999. E depois de anos de escavações e desafios devido à densa vegetação, eles finalmente conseguiram sua descoberta: como lidar. Esta tecnologia de sensoriamento remoto usa lasers para gerar uma imagem 3D do solo abaixo e revelou o tamanho e a forma de 26 assentamentos, incluindo 11 que eles nem estavam procurando. As imagens lidas revelaram compostos murados com amplos terraços subindo 6 metros acima do nível do solo e pirâmides elevando-se acima de uma extremidade do terraços. Os assentamentos tinham reservatórios, o que pode indicar que essa parte do mundo não era sempre úmido e pode ter contribuído para o abandono da área após 900 anos. Mas os registros de pólen consistentes mostram que práticas agrícolas sustentáveis, como o cultivo de milho ou milho, existe há milhares de anos. Em suma, a Amazônia não é apenas uma região tropical paraíso, mas um lugar que já prosperou com sociedades avançadas. E a cada descoberta, descobrimos ainda mais sobre a história rica e fascinante desta região. Chegamos no final do vídeo. Se você chegou até o final, deixe seu like, comente e compartilhe. E até o próximo vídeo, com Zoom, Mr.